muito bem-vindas a mais um Papo de Batom. O meu nome é Gabi Abaracon, eu sou hipnoterapeuta, decodificadora mente e corpo e mentora de autoconhecimento, e é uma super alegria estar com você aqui em mais um papo. Como a gente continua em período de quarentena, nós estamos fazendo a nossa parte e estamos gravando aqui direto da minha casa para que a gente possa continuar com os nossos papos semanais. Hoje o nosso papo vai ser super especial mais uma vez. A gente vai conversar, Vocês vão ver aí o bate-papo que eu tive com a Gabriela Mazei, que é mentora familiar, Ela também é hipnoterapeuta, ela faz um trabalho super legal com as famílias. E vocês vão ver também um bate-papo entre 4 mulheres, por acaso 2 Carols e 2 Gabis, onde a gente debateu um pouquinho sobre as reflexões que esse momento de quarentena está trazendo, para a nossa vida. Antes da gente começar, aquele lembrete para você procurar informações sobre o coronavírus em fontes seguras. Continua se cuidando. Se você puder, fique em casa. É um momento onde a gente precisa se unir, a gente precisa colaborar para que essa pandemia, para que esse surto aí passe o mais breve possível e a gente possa voltar à nossa vida normal. Então, faça a sua parte aí, por mim, por você, por todos nós. É o momento da gente trabalhar em equipe. E também aqueles lembretes para seguir as nossas redes sociais, tanto as minhas quanto as do Papo de Batom, onde você vai encontrar na minha página conteúdos sobre a hipnose, sobre a decodificação e autoconhecimento, e no Papo de Batom diversos assuntos voltados para o autoconhecimento. No nosso YouTube ele começou a ser alimentado, então você vai poder encontrar os programas e em breve também algumas novidades, então corre lá para seguir, se inscrever nas nossas páginas. E também fica um convite para você que quiser participar dos encontros que a gente está fazendo do Papo de Batom durante a quarentena. A gente tem um grupo no WhatsApp e nesse grupo eu envio o link para reuniões e esses encontros a gente está batendo papos super legais, eu estou levando vários conteúdos interessantes. Então, se você ainda não está no nosso grupo e quer participar, entre em contato ou pelo WhatsApp, pelo Facebook ou pelo Instagram para você poder participar disso com a gente também. Está sendo muito legal, muito produtivo e eu tenho certeza que você vai gostar. Agora a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Fica por aí! Essas palavras, elas podem mudar, isso que eu escrevi no prefácio, de verdade, a vida de cada pessoa que está aqui dentro. Durante muito tempo eu fui minha própria vítima. Isso pode parecer um pouco estranho, mas é muito mais comum do que a gente imagina. Provavelmente em algum momento da sua vida você se sentiu triste, chateada, frustrada, brigando com alguém da família sem nem saber o porquê de tudo isso. É por isso que eu convido vocês para lerem o meu capítulo. Lá eu conto para vocês como que eu saí disso. Hoje eu vivo uma vida muito mais leve, mais saudável e mais feliz. E eu quero que vocês possam viver isso também. Recado importante do Papo de Batom para você. Os encontros presenciais do Papo de Batom tiveram que ser interrompidos devido às recomendações perante a pandemia do coronavírus. Pensando em manter nossa rede de contato, nossa troca e aprendizado, faremos alguns encontros online durante esse período de quarentena. Essas aulas, bate-papos, serão disponibilizadas apenas para as mulheres que estão no nosso grupo silencioso do WhatsApp. Caso você ainda não esteja no nosso grupo e queira participar dessas aulas e encontros, basta entrar em contato no WhatsApp 24 992 61 1498 ou diretamente no Instagram do Papo de Batom e clicar no link que tem na bio para entrar no nosso grupo. Estamos esperando você para passarmos por esse momento da melhor maneira possível. Venha fazer parte dessa linda troca com a gente.
volta com o nosso Papo de Batom. E como eu comentei, hoje vocês vão acompanhar os papos que eu tive com mulheres maravilhosas, onde a gente conversou sobre família, sobre convivência e sobre reflexões que esse momento de quarentena estão trazendo para a nossa vida. Se você está aí acompanhando a gente, lembra de tirar aquela foto e marcar a gente nas redes sociais para que a gente possa saber que você está acompanhando o nosso papo. E agora vocês vão acompanhar o bate-papo que eu tive com a Gabriela Mazei, onde a gente conversou sobre família, sobre convivência e muito mais. Confere aí! Oi, Gabi! Seja muito bem-vinda ao Papo de Batom. Muito obrigada por ter aceitado o convite para vir bater esse papo com a gente. Oi, Gabi, eu que agradeço, estou muito feliz pelo convite de fazer parte desse movimento aqui, desse bate-papo com você hoje, e espero poder fazer um bate-papo bem divertido e agradável para todo mundo que está assistindo. E tenho certeza que vai ser. Gente, a Gabi, além de ser minha xará de nome, também é minha xará de parte aí de profissão. A Gabi também é hipnoterapeuta e ela trabalha com diversas ferramentas. E a Gabi, ela faz um trabalho muito legal com famílias. Ela atende muitas famílias. E, Gabi, me conta um pouquinho como que é esse teu trabalho com as famílias. Que ferramentas que você usa? Como que é a abordagem que você faz? Então, Gabi, eu comecei trabalhando com crianças, especificamente falando, com a parte da psicomotricidade, que é um trabalho de cognitivo, afetivo e motor. A criança sente, ela pensa e ela age, né? Então, através dessa terapia da psicomotricidade, eu fui conhecendo mais essa vertente da família, fui entendendo a dinâmica, fui me especializando, né, em outras áreas diversas, várias formações para poder atender melhor essa família. E aí eu fui percebendo a demanda de adolescentes que vieram na clínica para começarem a trabalhar suas habilidades socioemocionais, trabalhar um pouco mais sobre a gestão das suas emoções, né? E os pais que muitas vezes se empenham em estudar, em conhecer mais as suas áreas profissionais, mas nem sempre se empenham na mesma demanda de tempo para conhecer a mente humana e entender como seu filho se desenvolve. Então, por isso que o meu trabalho existe, né? Justamente para fazer essa ligação entre pais e filhos e fazer com que eles consigam se entender, o pai entendendo como que a mente adolescente se desenvolve, como que eles podem ter uma melhor comunicação, uma comunicação que não seja violenta, né? Eu trabalho dentro dessa linha da psicologia positiva, então eu fui atribuindo as ferramentas que eu tenho, inclusive a hipnose, né, a hipnoterapia, para abraçar essa demanda familiar. Muito legal, Gabi. Realmente é um trabalho que é muito importante, né? Você falando aí dos pais, de entender. Outro dia eu estava tendo um papo com um colega de profissão também, e ele comentou uma coisa que eu achei muito legal, que é: nós somos as únicas coisas, né, que não vem com manual. Tudo vem com manual. Você compra alguma coisa, né? Você ganha alguma coisa, tudo tem manual, tudo tem uma forma da gente abordar. E os seres humanos não têm. E os pais também estão tendo que lidar com outros seres humanos, ainda mais com uma super responsabilidade. E, Gabi, a gente está passando por esse momento de quarentena, né? A gente está gravando online por também você não ser aqui de Petrópolis, né? A Gabi é lá de São Paulo, de Cotia. Mas te esperamos algum dia aqui no Papo, no estúdio, e as pessoas estão passando por esse momento, e uma das coisas que a mulherada tem comentado no Papo de Batom é essa dificuldade de convivência. Esse é um tema que você recebe muito? Sim, Gabi, bastante. E você sabe que eu tenho, assim, 3 pontos bem importantes para salientar dentro desse processo de pandemia, né? O primeiro nós estamos tendo a oportunidade de fazer a nossa revisão de conhecimento em termos de educação e quebrar paradigmas, né? Porque não é porque a minha mãe me ensinou que é desse jeito que se educa que eu não posso questionar e falar, opa, pera lá, mas naquela época era desse jeito, com essa cultura, dessas condições. A época de hoje, né,
no século que nós estamos hoje, demanda outras coisas. Então, a gente Com tem certeza. sim que olhar para trás e quebrar os nossos paradigmas para que a gente consiga dar uma educação mais aberta, mais atualizada. Aí, eu ainda até brinquei, assim, eu tenho um cunhado que faz stand-up e tal, eu falei assim, eu já tenho até uma temática para vocês, porque os pais vivem me pedindo assim, Gabi, eu preciso de atividades para tirar as crianças da internet, eles não saem da frente do computador, da televisão, dos videogames e tudo mais, né? É uma coisa que me pedem muito. Uhum. E aí, agora, nesse tempo de pandemia, as crianças estão mais ainda, né? Até porque não podem brincar com os amigos, não podem brincar muitas vezes no condomínio, enfim, né, na rua, estão todos recolhidos. Aí falam assim, mas eles não saem da frente do computador. Aí na hora que eles saem da frente do computador, ficam assim, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Aí a pessoa fala, não, devolve o computador, porque tá todo mundo surtando. Tipo assim, não aguento mais ninguém me chamando. É tipo isso, aí é o marido chamando, é a família chamando, é a criança chamando, né? Então, devolve o computador para a criança, o celular. Então é engraçado a gente ver esse vai e vem, né? Esse processo. E eu acho que é uma coisa também, Gabi, eu estava falando mais cedo, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu estava dando uma mentoria, e eu estava falando exatamente disso. Eu acho que a gente, para tudo na vida, a gente tem que ter um olhar positivo, né? Então, o mundo está pegando fogo, né? A situação não só de saúde, mas econômica também, tá? Muitas coisas acontecendo. Muita coisa de cabeça para baixo, né? É um momento da gente parar e observar que esse movimento está nos proporcionando nos reinventarmos, né? Então, é um momento que nós estamos recolhidos, dentro de casa, com a família, não tem para onde, entre aspas, fugir, né? Nós estamos obrigados ou não a estar mais próximos um do outro, literalmente sem conseguir passear em nenhum lugar, porque você tem que estar em casa para essa questão da saúde. Pelo menos aqui em São Paulo, não sei como que tá no Rio, mas aqui em São Paulo, tipo, ninguém sai realmente, né, na rua. Aqui ainda tem algumas é o momento da gente se reinventar. Ainda tem algumas pessoas que estão indo contra, né? Pessoas que acham ainda que é bobeira e tudo mais, mas as pessoas estão se conscientizando, né, aos pouquinhos. Mas isso daí pega muito, Gabi, nessa questão da convivência, né? Do como lidar com as pessoas, todo mundo dentro de casa. E você aí... E sabe o que é o mais legal? Ai, desculpa. Sabe o que é o mais legal? É que pessoas me procuraram não só para as atividades entre pais e filhos, né, no sentido de crianças, mas também com adultos, porque os idosos estão em casa e estão deixando os filhos, né, que são adultos e não são idosos, né, as pessoas mais velhas estão em casa e eles não têm, tipo, eles querem sair, eles querem fazer a caminhada, tem que dar um jeito de entreter, né? E aí eles mandaram assim no grupo, eu tenho um grupo de WhatsApp da família da Evolução, e eles mandaram assim, Gabi, manda atividade para eu fazer com meu pai, com a minha mãe, porque a criança tá em paz, agora meus pais... Mas né, que a gente fala, os idosos, eles voltam a ser criança também, né? É muito interessante. E Gabi, nesse momento, o que você acha que falta para as famílias, né? Vamos pensar, a gente conversa com mulheres, né? Então, principalmente para as mulheres, para que nesse momento de quarentena, para esse momento aí de dificuldade, para que a gente consiga passar por isso de uma forma melhor, para que a gente tenha um convívio melhor. O que você acha que falta para essas pessoas? Gabi, é muito claro essa resposta para mim. Quando você me pergunta isso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é gestão emocional. Porque quando a gente dizia já Charlie Brown Jr., quando nós estamos em paz, não queremos guerra com ninguém, né? Quando a gente está em paz, a gente não quer guerra com ninguém. Então, para lidar com a demanda do mundo, da saúde, da economia, de estar tudo parado, a união da família, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu próprio estresse, para você não surtar, para você se manter equilibrado e manter a paz perfeita dentro de você, porque eu brinco assim,
Tem até um conto budista que fala, é muito fácil a gente ter paz quando o ambiente é propício, quando a gente está num lugar bonito, a comidinha está servida, eu tô quentinha, tô confortável. Agora, quando a situação está inversa, né, que você está sendo testado pelo universo, que o ambiente não é propício, as pessoas estão passando dificuldade, pessoas morrendo, né, o mundo à sua volta está passando por um momento complexo e complicado. Delicado, e você tem tudo isso dentro da sua casa, preocupações alheias. Se a pessoa não tiver conhecimento sobre quem ela é, o que fortalece ela, o que fragiliza ela, quais são as coisas que ela gosta de fazer, quais são as coisas que tiram ela do sério, se ela não tiver ideia de quem ela é e não souber fazer a gestão emocional dela, ela, ao invés de ajudar as pessoas e manifestar uma vibração positiva para a casa dela, para as pessoas em volta dela, nas redes sociais dela, ao invés dela manifestar coisas positivas, ela está piorando aquele cenário, né? Porque ela entrando em estresse, uma pessoa doente não cuida de outra pessoa doente. Ela entrando em estresse, ela dificulta a vida de todos à sua volta. Então, é imprescindível o autoconhecimento e a gestão emocional. Nossa, Gabi, isso faz total sentido. Acho que o pessoal vai concordar também, a mulherada vai concordar. E eu costumo falar, né, que o autoconhecimento, ele é o primeiro passo e a gente pula ele. A gente não dá atenção para ele. Então, conforme as coisas vão acontecendo na nossa vida, vai dando treta. E a gente geralmente só aprende na hora da treta. E o autoconhecimento, ele traz muito essa questão da gestão emocional. E é legal a gente falar uma coisa, Gabi, porque tem muitas pessoas que falam em controlar as emoções. A gente não controla as emoções, a gente aprende a lidar com as emoções. As emoções, né? Elas vão vir, mas a gente vai saber lidar com elas, a gente vai identificar, a gente vai saber por que ela está vindo, qual é o gatilho que trouxe ela. Então, é muito legal essa questão de gerir as emoções e não controlar as emoções, né? Para ficar bem claro aí para a mulherada que está acompanhando a gente. E me conta, Gabi, você aí nesse período, você está em casa, você é mãe, né? Tá com um filhote. Como que tá sendo com o teu filho? Você tá tendo alguma dificuldade com ele ou tá sendo super de boa? Então, como eu disse, ele não tá podendo brincar com ninguém no condomínio, né? Então, condomínios, a quadra, tudo tá fechado, não pode ter contato. Tem muito idoso também no meu condomínio, então o acesso a outras casas aqui tá fechado. Então, o que eu fiz? Eu, Gabriela, fui lá na casa da minha irmã essa semana, fiquei lá uns 2, 3 dias, porque eu trabalho muito, principalmente via online, né? Então, meus atendimentos, a hipnose é presencial, mas a mentoria que eu dou, ela é online, então eu atendo gente de todos os lugares, e boa parte do meu trabalho ele é online, inclusive as aulas que eu dou na faculdade, na escola, ultimamente até a faculdade disponibilizou uma plataforma online para que a gente pudesse então dar continuidade nos estudos com os alunos. Então, quando eu tô tendo uma rotina de trabalho relativamente normal, né, assim, apesar de não ter o deslocamento, eu tô trabalhando. Então, sim, eu e minha irmã, por sermos sócias, né, e ela também ter uma bebezinha, que vai completar 1 ano agora, nós estamos dividindo a casa, então eu fico na casa dela, a gente fica literalmente isolado, a gente não sai pra nada, eu só vou pra casa dela e volto, né, e assim a gente acaba se ajudando. Enquanto eu tô atendendo, ela tá cuidando das crianças, enquanto ela tá fazendo uma coisa, eu também tô cuidando das crianças. Então eu tenho momentos do dia que eu reservo para estar mais com meu filho, porque se a gente deixar, ele fica o dia inteiro, sim, na frente do videogame, do computador e etc., assistindo TV, assistindo vídeo, enfim. Então eu presto muita atenção, por exemplo, ele gosta de assistir um desenho específico chamado Minecraft, né? Aí ele tem um outro jogo que ele gosta muito no videogame. E aí eu começo a fazer um intervalo com ele. Eu falo, filho, você já assistiu hoje? Porque na minha cabeça eu preciso instruir pelo menos o que ele está vendo. Então assim, tá bom, você pode assistir o Minecraft. Minecraft ele te agrega em quê? Agrega isso, isso, isso. Tá, e qual outra coisa que você pode assistir que te agregue mais? Por exemplo, ele gosta de assistir show de mágica, né, Pyong e tal, não sei o quê.
Ele gosta de assistir esses detalhes de truques com cartas. Tá bom, mas qual outro? Aí tem um outro desenho que fala sobre as ciências, né? Então ensina de uma forma mais lúdica. Então eu fico prestando atenção no conteúdo que ele tá assistindo e jogando. Isso é o tempo todo. De vez em quando eu dou umas olhadinhas assim, dou uma espiada para ver o que ele tá assistindo. Quando ele tá muito tempo num jogo ou num determinado desenho, eu falo, vamos trocar? Vamos assistir uma outra coisa? Vamos estimular o nosso cérebro de forma diferente? Vamos aprender coisas novas, né? Então ele vai trocando esse conteúdo. E aí nos momentos que eu tenho, né? Por exemplo, de manhã é o momento que eu tomo um café com ele, que eu estou com ele, que a gente faz alguma brincadeira, que a gente conversa e tal. Depois eu começo a trabalhar e ele entra nos jogos dele, enfim. Na hora do almoço a gente almoça junto. Eu falo, filho, a gente vai fazer um pouco de fotossíntese, a gente vai pegar um solzinho, porque não dá, senão a gente fica muito tempo dentro, né? Eu fico o tempo todo trabalhando pelo celular ou pelo computador. Minha profissão inteira é muito online, né? Ainda mais com esse negócio da pandemia, se tornou 30 vezes mais online. Então, eu não consigo, ele que não tem muitas coisas, ficar bloqueando tantos jogos. Né? Mas eu observo o conteúdo, aí de repente eu falo, filho, vamos brincar, brinca um pouco de cartas, treina um pouco de mágica, pega o jogo XPTO, pega as massinhas, pega o Lego. Dificuldade você não tá tendo, só tá tendo que ter criatividade para ter coisas para ele fazer, né? E à noite eu também invento jogos com ele, né? Então eu montei, para quem quiser, gente, um manual de jogos para fazer com os filhos. Eu montei esse manual. Legal! De verdade, foram atividades que eu fui criando aqui com o Lucas. Então, por exemplo, eu pegava o papel assim, aí escrevia umas palavras, embrulhava, sorteava, a gente brincava que tinha que inventar uma história a partir das palavras que você tirou, que sorteou. Legal. Então, você começa a brincar. E Gabi, isso é muito legal porque para você não está sendo uma dificuldade, porque você já trabalha muito com essas coisas, você já tem muita criatividade, mas não são todas as pessoas que tem essa criatividade. Então, para o pessoal, né, para a mulherada aí de plantão que tem filho, pode estar sendo uma dificuldade essa questão de inventar, de criar coisas para fazer com os filhos, né? E, Gabi, me conta, depois a gente vai deixar o teu Instagram marcadinho para o pessoal que quiser entrar em contato contigo para saber direitinho como que faz para ter o manual e tudo mais. A gente deixa marcadinho. Como que tá o teu @, Gabi, no Instagram? @Mazei, Mazzei, que é o meu sobrenome, Mazei, Gabriela. Show, eu vou colocar aqui para aparecer e vou te marcar também lá no Instagram do Papo de Batom para o pessoal te ver. E Gabi, nós estamos aqui nos nossos minutinhos finais. Me diz uma coisa, você hoje, pensando nisso tudo, né, que é muito interessante, é um trabalho muito legal que você faz, tem muita coisa que a gente precisa se atentar, né? Eu não sou mãe, mas nessa questão de convivência familiar, com certeza quem está com os filhos está tendo muito mais desafio. E hoje, me conta aí pelo menos 3 coisas que você acha que toda mulher, principalmente as mães, deveriam ter ou fazer na vida para que elas vivam de uma forma melhor, da melhor maneira possível. Primeiro, elas têm que cuidar delas. Eu estava até fazendo uma mentoria aqui, ó. Tem uns desenhos aqui, né? O que eu fiz? Quando você começa a escrever, quando eu falo escrever diário, eu não falo para anotar assim, qual o sorvete mais gostoso que eu tomei hoje? Hoje eu tomei um sorvete de bom. Não é isso. É você perceber no seu dia a dia a quantidade de coisas que você parou e fez para você. Porque antes da gente cuidar do outro, a gente precisa cuidar da gente. Eu já disse, um doente não cuida de outro doente, né? Então o que eu faço? Primeiro ponto é esse. O primeiro ponto é olhar para ela. O que eu faço para me manter bem, para conseguir gerenciar as minhas emoções, para manter minhas frequências vibracionais elevadas, para eu proporcionar mais para o outro. Então, primeira coisa é cuidar dela, né? Olhar para ela, ter momentos com ela, se amar mesmo, se cuidar, se perceber, fazer coisas que gosta. Então, ela tem que olhar para ela. O segundo ponto
é observar muito a questão da comunicação com o outro, a relação com o outro, porque a partir do momento que você está bem, a sua comunicação com o outro tende a ser melhor. Então, se eu não estiver bem-humorada, se eu estiver mal-humorada de TPM, minha comunicação vai ser meio restrita, né? Mas se eu estiver bem, minha comunicação vai ser legal. Então, perceber a comunicação. Isso para mim também é fundamental. A comunicação que eu tenho com meu filho, a comunicação que eu tenho com você, com o outro, muito com as legal, acho super importante. Comunicação. Eu sempre falo da comunicação também. E o terceiro ponto é, porque o primeiro é cuidar de si, no sentido de lazer, de se olhar, de se perceber. O segundo, eu percebo muito a questão da comunicação e das relações. E o terceiro ponto que eu acho que toda mulher tem que é ter algo que motive ela, tipo, a sair da cama. O que promove aquele tesão em sair da cama, em viver, em fazer a coisa acontecer, em ser útil, sabe? E ter sentimentos eu digo poder, mas não poderes dentro de você, que sentir útil ao outro, transbordar amor. Eu tenho prazer em atender, e é uma coisa que me move. Eu converso com alguém, eu começo a estimular, a pessoa começa a quebrar os paradigmas dela, isso me dá prazer. Então, o que faz hoje você sair da sua cama? Porque a pessoa fala, a primeira coisa que a pessoa fala, tende a falar o que te faz mover, é você ser útil para essas pessoas, é você transbordar amor, porque não é somente a família, né? A família é importante, mas tem algo mais intrínseco, algo que é seu, que faz de você se mover de fato. Então é olhar, perceber isso. Por isso que o autoconhecimento é fantástico, né? Sensacional, Gabi. A internet deu uma travadinha, mas me disse exatamente isso que você falou. Que tem que ter alguma coisa que mova ela, que realmente tenha, que dê prazer, sabe? Que nem você falou, pelo que eu entendi, que os teus atendimentos te dão prazer, que você se sente bem em ajudar as outras pessoas. Então a pessoa tem que encontrar algo que realmente faça aquela reviravolta lá dentro. Exatamente, né? Que todo dia ela acorde super motivada. Então, esses porque são os 3 pontos. Porque normalmente, eu não sei se deu para pegar essa parte, mas exatamente, quando eu pergunto a essas pessoas, o que te move? O que faz você acordar todos os dias? Aí a pessoa sempre, normalmente, elas respondem assim, é a família me move e tal. E não é, entendeu? É você conseguir ser útil para a família, é você conseguir ter algo que te faça se sentir importante, que faça você se sentir útil. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, só pra gente finalizar, porque as pessoas geralmente elas querem se encaixar nos padrões da sociedade quando elas vão dar alguma resposta. E eu sempre falo, gente, não fica óbvio, a gente tem que ter um cuidado com a forma que a gente se comunica, porque isso é muito importante, mas a gente não pode ficar querendo fazer tudo pra ficar bom pros outros, a gente tem que se preocupar com o que tá bom pra gente aqui dentro também. Gabi, o nosso tempo já chegou ao final. Te agradeço muito. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Recado importante do Papo de Batom para você. Os encontros presenciais do Papo de Batom tiveram que ser interrompidos devido às recomendações perante a pandemia do coronavírus. Pensando em manter nossa rede de contato, nossa troca e aprendizado, faremos alguns encontros online durante esse período de quarentena. Essas aulas bate-papos serão disponibilizadas apenas para as mulheres que estão no nosso grupo silencioso do WhatsApp. Caso você ainda não esteja no nosso grupo e queira participar dessas aulas e encontros, basta entrar em contato no WhatsApp 24 99261 1498 ou diretamente no Instagram do Papo de Batom e clicar no link que tem na bio para entrar no nosso grupo. Estamos esperando você para passarmos por esse momento da melhor maneira possível. Venha fazer parte dessa linda troca com a gente.
Essas palavras elas podem mudar, isso que eu escrevi no prefácio, de verdade a vida de cada pessoa que está aqui dentro. Durante muito tempo eu fui minha própria vítima. Isso pode parecer um pouco estranho, mas é muito mais comum do que a gente imagina. Provavelmente em algum momento da sua vida você se sentiu triste, chateada, frustrada, brigando com alguém da família sem nem saber o porquê de tudo isso. É por isso que eu convido vocês para lerem o meu capítulo. Lá eu conto para vocês como que eu saí disso. Hoje eu vivo uma vida muito mais leve, mais saudável e mais feliz. E eu quero que vocês possam viver isso também. Estamos de volta com o nosso Papo de Batom. No bloco anterior, vocês acompanharam o bate-papo com a Gabi Mazei, um papo super legal sobre família, sobre convivência e, mais uma vez, coisas que não só servem para esse momento de quarentena, mas dicas, né? Os 3 pilarezinhos aí que ela falou, que são super interessantes, coisas que a gente pode aplicar na nossa vida agora e para sempre, para melhorar os nossos relacionamentos. Foi um bate-papo incrível. E agora vocês vão acompanhar o bate-papo que eu tive com mais 3 mulheres, ou seja, foram 4 mulheres batendo um papo sobre reflexões que estão vindo nesse momento de quarentena. Eu tenho certeza que muitas de vocês aí que estão acompanhando vão se identificar com as coisas que foram ditas e que você deve estar com esse sentimento aí também de muitas coisas passando pela cabeça. Então eu resolvi trazer essas mulheres para a gente fazer esse bate-papo. Foi super legal e agora você vai conferir ele aí. Sejam muito bem-vindas, meninas! A Gabi, a gente está aqui, vocês já conhecem, ela estava com a gente no primeiro bloco. E agora, para esse papo sobre as reflexões sobre a quarentena, a gente está recebendo também a Carol Laranja. Dá um oizinho aí, Carol. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E Nada. Carol Laranja é enfermeira, depois ela vai comentar um pouquinho mais com a gente. E também Carol Marques, que é professora, vamos contar tudo, Carol. É bióloga, é atriz, é tipo 1001 coisas. E, gente, Carol, as 2 Carols e a Gabi, né, que ficaram 2 Carols e 2 Gabis, assim, super combinante. Elas não se conhecem, né? A única pessoa em comum que elas têm sou eu. E por que eu escolhi essas mulheres maravilhosas para vir conversar com a gente? Porque cada uma tem uma realidade diferente, né? Cada uma vive uma vida diferente. A Gabi e a Carol Laranja, elas são mães e elas têm as profissões delas. A Carol e eu, nós não somos mães, temos nossa profissão, nossa vida. Cada uma nesse momento de quarentena está tendo que reagir de um jeito, né? Tem gente que está conseguindo trabalhar de casa, tem gente que está tendo que sair, né, Carol Laranja, para ir trabalhar e ir para bate de frente aí com toda essa loucura. E agora, para a gente começar, meninas, eu queria que brevemente vocês me contassem como que tá sendo essa quarentena para vocês. Vou passar a vez aqui, ó, para a Gabi Mazei, tá aqui do meu lado, para você contar como que tá sendo. Tá sendo um momento tranquilo, super de buenas, você tá levando bem, ou tá sendo, tipo, arrancando todos os cabelos? Conta aí como que tá sendo para você. Vamos ver, acho que a Mazei travou. O momento do meu trabalho teve muito... Travou, hein? Volta aí. Me ouvindo? Ouvi, isso. Em relação ao trabalho, eu aumentei mais, porque como eu trabalho com a parte de mentoria terapêutica, né, trabalho com essa questão de alimento, eu tô tendo muitas pessoas que estão literalmente com pânico, com depressão, que tá aflorando mais esses sentimentos nas pessoas justamente por estarem mais guardadas, né, assim, isoladas. E com o meu filho também, a gente está tendo que se reinventar, então eu estou mais ativa. Pode parecer que não, mas eu estou trabalhando no sentido de, está em casa. Mas não, acho que eu estou trabalhando 3 vezes mais. Show! Mas você está lidando bem com isso tudo?
Sim, a gente vai fazendo uma força-tarefa, uma ajudando a outra. Eu tenho minha irmã, que é minha sócia, ela me ajuda, eu ajudo ela em relação aos cuidados com as crianças e no trabalho também. A gente se ajuda bastante, então estamos conseguindo levar relativamente bem, apesar de todo o caos. Legal. Carol Laranja, como que tá sendo para você esse momento? Eu tô de quarentena, né? A minha quarentena é parcial. Porque eu tô saindo para trabalhar, como a Gabi disse no início, né? Eu sou enfermeira, eu trabalho numa UBS, que é uma unidade básica de saúde, numa comunidade aqui em Petrópolis, né? Então, graças a Deus, lá está relativamente tranquilo em relação a isso, não tem aparecido grandes casos, nada disso. Então, é parcial, né? A loucura começa só na hora de chegar em casa. Na hora de sair. Para ter todos os cuidados. Exatamente. Quando eu chego, tem que prestar atenção, né? Porque tem o meu filho, meu marido em casa, para não ter toda uma situação. Né? Em casa, quando eu chego, eu aproveito para descansar. Porque apesar de o movimento, né, não ter atendimento, de ter suspenso atendimento, a rotina está completamente diferente, está completamente louca, as responsabilidades mudam e aí o fluxo é outro. Estresse, aborrece, tem hora que dá vontade de jogar tudo pro alto e falar, não vou trabalhar, mas não posso, então eu tenho que ir. E é isso que eu ia te perguntar, Carol, como que está sendo lidar com isso? Porque também tem a questão que é difícil não ter, né? De ter medo, de ter receio, né? Como que está sendo lidar com isso? Eu vou te falar que, assim, receio talvez, agora medo é fé em Deus e ficar pensando assim, eu tô fazendo tudo que tá no meu... Travou, né, Carol. do certinho, do que eu tenho que fazer, do que é correto, do que usar, do que não usar, para não adquirir nada. Então, medo não tenho, esse medo. Você tá fazendo a sua parte, né? Pelos que a gente tem em casa, né? Quando a gente escolhe determinada profissão na vida, a gente tem coisas que não tem como a gente ter medo. Né? Porque, assim, o coronavírus está doendo que não teria virado enfermeira. Né? Que, por exemplo, tuberculose, né? Eu falo porque eu estou fazendo tratamento acompanhado de uma pessoa com tuberculose na minha unidade. Se a gente parar para pensar, a transmissão é a mesma. Se eu não tiver o cuidado que eu tenho, e aí? Corre o mesmo risco, né? Entendi. Sim. Então, não dá para aloprar muito, não. Senão tá certíssima. Certíssima. E dona Carol Marques, que por acaso é minha prima, Brasil, só para constar. Como que tá sendo a quarentena para você, Carol? Carol, gente, a Carol mora no Rio, né? A gente já comentou, Mazei mora em São Paulo, Carol Laranja mora aqui em Petrópolis e Carol Marques mora no Rio. Os pais continuam morando aqui em Petrópolis, mas agora ela tá em Petrópolis passando a quarentena, né, Carol? Então, no começo eu surtei, óbvio, porque eu trabalho com... Apesar de ser professora, eu não dou aula num colégio. Eu trabalho com turismo pedagógico. Então, eu forneço meu trabalho para as escolas, né? E todos esses trabalhos foram cancelados, obviamente. Trabalho com um museu itinerante, que viaja para outras cidades. Também foi cancelado. Estava em cartaz com uma peça, também foi cancelada. Então, assim, do nada, acabou tudo. Tipo assim, tirou tudo, né? Puxou. E aí, estou fazendo outra faculdade, as aulas da faculdade também acabaram, obviamente, né? Foram suspensas. Então, no primeiro momento foi meu Deus, ferrou. O que eu vou fazer agora? Não tem nada. Não tenho aula, não tenho trabalho, não tenho peça, não tem nada. Tamo junto. Na primeira semana, né? Tipo, acho meu que Deus. foi coletivo. Pois não era só comigo. É legal ressaltar que, por exemplo, eu dou aula em faculdade e eu tô tendo que dar aula online. Todos os meus alunos estão fazendo aula no horário de aula mesmo online. Então, algumas instituições estão tendo essa tem gente que consegue, né? Tem gente que consegue, mas no caso, esse trabalho que a Carol faz, não tem nem como fazer, né? E aí a primeira semana foi meio arranco os cabelos e agora como que você tá? Não, aí foi isso que você já falou, né? Eu consegui vir para Petrópolis, ainda estava preocupada
porque eu não sabia se eu ia conseguir vir ou não, porque já não tinha mais ônibus, né, para subir a serra, mas aí consegui vir de carro, deu tudo certo, e aí aqui tô tranquila, né, não tenho trabalho, mas tô em casa, tô com os meus pais, tá tudo bem, não tô mais surtada, só esperando o isolamento acabar, porque é isso. Exatamente. Aos pouquinhos a gente vai se reorganizando, né? É um momento da gente se reorganizar. E, gente, vocês, nesses momentos da quarentena, vocês têm refletido muito sobre a vida também? Pergunto isso porque eu comentei, né? Eu, num primeiro momento, como a Carol, eu quase fiquei presa em São Paulo, que eu fui fazer uma formação em São Paulo. Então, quando estourou isso tudo, quase que eu fiquei presa lá. Eu cheguei aqui tendo que reorganizar tudo. Então, num primeiro momento também foi tipo, meu Deus, o que eu faço? Deu M, já era. Mas aí a gente vai se reorganizando e vai vendo que, pra mim, pelo menos, é um momento que eu tô refletindo muito e que eu acho que pode ser de muito aprendizado, pode ser de muita evolução pra gente. Tem vindo muitas reflexões aí na cabeça de vocês? A gente Olha, passa a dar mais valor, né? Peraí, vai, Carol Laranja? Pra mim... Chegou pra mim primeiro aqui. Vai, pode ir. A gente passa a dar mais valor a certas situações que a gente não repara tanto no dia a dia, né? Então, assim, por exemplo, eu fui tentada em casa direto, eu tenho reparado N situações com ele, várias coisas com ele. E, assim, as pessoas só... Outra coisa que a gente para também, as pessoas só reclamam. Ontem a gente teve uma reunião online e aí a gente ouviu o parecer de todas as outras pessoas que estão responsáveis por suas respectivas unidades, né? O quanto eu ouvi, as pessoas esperaram, as pessoas botaram atestado, as pessoas isso, aí quando chegou ontem no final do dia, sexta-feira, mais uma semana, uma pessoa da nossa equipe fez um bolinho, aí a gente se reuniu, sentou para tomar um café, e eu falei, gente, eu só tenho a agradecer a vocês, porque assim, a nossa equipe tá de parabéns. A gente não tá assim, a gente tem momentos que a gente vai e aí a gente passa a valorizar o não reclamar. Nossa, né? Demais. E, demais. Assim, eu tenho tentado trabalhar muito isso, porque a gente só reclama, aí vem esse negócio, dá uma porrada na gente, aí a gente tem que parar para analisar, para pensar e só agradecer. Graças a Deus eu tenho minha casa, graças a Deus eu tenho minha família, eu tenho quem me dê suporte, né, emocional, porque chegar em casa no final do dia, depois que eu saio do meu banho, ganhar um abraço do Henrique, para mim, todo o estresse do dia acabou. Com né? certeza. Então, a gente passa a valorizar muito mais essas coisas. Minha reflexão está indo por esse caminho. Por esse caminho. Né? Legal. Por causa do cansaço do dia a dia, então a gente passa mais a valer a gratidão. Né? Muito legal, Carol. Tudo mais. Muito legal. Ótima reflexão. Mas aí, qual que tem sido a sua principal reflexão aí? Então, como eu ia falando, essa questão de exatamente o que a Carol falou, né? De você se reinventar, de você observar, de você enxergar. Apesar de eu trabalhar com essa questão de autoanálise, né? No primeiro momento que aconteceu todo o estouro, que você ficou quase preso em São Paulo, etc., aqui também teve todo um reboliço, né? Filho que não podia ir para a escola onde eu estava dando aula, a faculdade que eu estava dando aula estava funcionando, a escola do meu filho já não. Então, tipo, no início estava meio louca, né? A parada meio louca, e aí depois a gente foi conseguindo entender, o pessoal foi entrando num ritmo, né? Porque demora um certo tempo para a galera mudar o ritmo, mas entrou no novo ritmo, no novo formato. O trabalho que eu também perdi vários trabalhos, igual a Carol Marques, perdi vários trabalhos, que a hipnose, por exemplo, é presencial, a clínica fechou, não podia atender. Exatamente. Então, eu perdi vários trabalhos, e aí eu tenho um grupo de hipnoterapia gratuita aqui em São Paulo, e aí eu tive que me reinventar, levar todo mundo para o online, fazer um formato diferente. Então, num primeiro momento, foi meio louco a gente fazer toda essa mudança. Mas agora tô tipo, opa, não, agora eu consegui respirar, agora a gente está conseguindo, as crianças estão mais organizadas no sentido do ritmo das crianças em casa, né, enfim, dos trabalhos, então agora tá melhor. Olha, e essa reflexão de você conseguir se reinventar, né? Isso que eu ia falar, cara, eu ouvindo vocês falarem, são coisas que se juntam, né? Que a gente, como a gente tem que se reinventar, a gente começa a perceber e agradecer também, né? Por, cara, olha quanta coisa que eu posso fazer,
olha quanta oportunidade que eu tenho, olha quanta coisa boa que eu tenho. E a gente, conforme a gente vai sendo exigida, né, de ter que se reinventar, de ter que criar, a gente vê que a gente é muito mais capaz do que o que a gente imagina. A gente vê que a gente tem muito mais recurso do que a gente imagina. E eu acho que isso é muito valioso. E dona Carol Marques, me conta qual tem sido a sua maior reflexão aí nesses dias. Acho que eu não fugi muito também, já do que as meninas falaram. Eu estava até conversando isso com um amigo esses dias que disse que estava pirando, que não estava mais aguentando ficar em casa. E assim, ninguém está aguentando, né? Essa que é a verdade. Mas acho que é muito de um lugar desse que a Carol falou também, de agradecer, porque assim, a gente tem internet. Tô falando da gente, óbvio, né? Sim, sim. Tá numa bolha de privilégio. A gente tem internet, eu tenho um monte de livro aqui em casa, eu posso procurar coisas na internet para ler, eu consigo assistir as lives que eu quero assistir das pessoas que estão aí produzindo, para quem está na quarentena, consigo conversar com os meus amigos, né? A gente se liga, se fala. Então, olha, assim, olha o que a gente está fazendo, né? Pois é, e tem um monte de gente que não tem isso tudo, sabe? Não é que eu tenho que ficar, ai, coitado. É óbvio que, assim, existe gente que não tem um livro para ler e que pode estar numa situação muito pior que a minha. Então, é muito desse lugar de agradecer mesmo, sabe? Ainda bem que eu tô nessa bolha privilegiada, que eu consegui vir para casa, tô com os meus pais, tá tudo bem. Assim, o isolamento é ruim, mas isso é ruim para todo mundo. Eu ficar batendo na mesma tecla não me ajuda em nada. Com então, certeza. eu tentar ver o que eu posso fazer. Eu posso me cuidar mais, eu voltei a meditar, que era uma coisa que eu não fazia há muito tempo, porque legal. Não tinha tempo, não era prioridade. E é isso, assim, tentar achar... Reclamar não vai me tirar do isolamento. Então, o que eu posso fazer estando dentro de casa? Acho que é isso aí, isso até, Carol, você já adivinhou a minha próxima pergunta que eu ia fazer para vocês, que é o que vocês estão aproveitando para fazer nesse tempo? Que nem a Gabi falou, eu também tô nessa vibe, eu tô super trabalhando, eu tô inventando várias coisas, recriando várias coisas, tô também aproveitando para ter um momento meu, né, para fazer as leituras que eu quero, para estudar. O que vocês estão aproveitando para fazer nesse tempo? Fala aí, Carol, você falou que voltou a meditar, o que mais você está aproveitando para fazer? Me fala aí, tipo assim, duas coisas que você está fazendo bastante nessa quarentena. A meditação, que eu comecei, né, retomei, estou fazendo todo dia, estou deixando um tempinho para isso. E comecei um grupo de leitura online, né, virtual, de um livro que eu já tinha lido há um tempo atrás, mas larguei. E aí veio o isolamento, eu falei, vou retomar esse livro. E curiosamente isso aconteceu com um grupo de mulheres, que eu também não conheço todas. Tem algumas amigas que estão ali no grupo, né, e aí foram entrando amigas de amigas, enfim, e curioso que quase todas passaram pelo livro, largaram e voltaram agora. Que engraçado. E a gente está descobrindo como é essa leitura ainda virtualmente, né, mas tem sido muito rico, porque aí todo mundo lê, depois a gente se encontra e conversa e troca sobre as experiências, sobre as coisas que leu, e tem sido muito rico. Carol, travou um pouquinho. Tem sido muito... Travou um pouquinho na hora que você falou. Tem sido muito rico. Tem sido muito rico. E essas são as duas coisas, então, que eu retomei agora e que eu tenho aproveitado. Dedicado mais. Legal, legal. Ficam aí ideias, hein, mulherada, de coisas que vocês podem aproveitar para fazer aí nessa quarentena. Eu quero saber qual é o livro que ela tá lendo. Conta aí pra gente, qual que é o livro? O livro Mulheres que Correm com os Lobos. Já ouvi falar dele, mas nunca li. Eu sabia que ia ser esse. Eu muito bom. Também, eu adoro. Aí, na hora que ela começou, as mulheres se uniram para conversar sobre esse livro, que é tenso. Eu falei, mulheres que correm com os lobos. Interessante. Exato. Já fica, então, também a dica de livro para mulherada, né? Já vamos providenciar. Carol Laranja, é um livro que você tem que ler uma página, um capítulo por semana. Interessante aí, gosto de leitura. Assim, eu sou louca dos livros, né? Carol Laranja, você, além de trabalhar, o que você tem feito aí também? Curtido o filhote?
Sim, aí a gente vai pra cozinha, né? Porque não tem o que fazer, a gente vai cozinhar. Pra cabeça, relaxa. E, incrivelmente, eu gosto de cozinhar. Incrivelmente não, eu gosto de cozinhar. Incrivelmente me relaxa. Então, a gente vai pra cozinha. Tem que E fazer ó, comida isso pra dar aí trabalho teve. mesmo, a gente aproveita pra inventar alguma moda. Foi uma coisa que eu vi até na internet, o pessoal falou, é hora de colocar em ação todas as receitas que a gente não colocou até agora. Então aí, ó, bora cozinhar, mulherada. Até eu que não sou muito de cozinha esses dias tenho inventado moda também. Tô vendo. Tô vendo. Porque eu chego em casa cansada. Então tem hora que não dá, mas ou é isso ou eu fico deitada, porque assim, eu realmente estou cansada, porque o desgaste energético está sendo assim, absurdamente maior. Então eu chego, fico um pouquinho com o Henrique, com o Paulo e vou para a cozinha, depois é deitar e dormir. Final de semana que aí eu aproveito um pouquinho mais, né? Sim. Aí a gente mas aí como alguma coisa que quer organizar. Sempre você já e faz, aproveito né? o tempo com ele. Já é uma rotina normal, né? Sim, a minha rotina em si, assim, se eu parar para pensar, a minha rotina, Carol, não mudou tanto. Sim. Né? Mudou a rotina no trabalho, mas a minha de ir para o trabalho, vir para casa. Aham. Mas, assim, né? Não faço as outras coisas. Isso não mudou tanto, né? Entendi. Mas o desgaste energético do trabalho aumentou muito. 1000%. Muito. E Mazei, o que você tem feito aí? 2 coisinhas que você tem feito. A gente já tá chegando no final, mas me conta aí o que você tem feito aí, além de trabalhar, né? Que super trabalhadeira. Então, eu tô no mesmo dilema da Carol a Laranja ali. A minha rotina, ela teve que se reinventar, mas ela permaneceu a mesma. Eu faço a mesma rotina, mas de forma diferente, né? Então, eu continuo estudando, continuo lendo. E, na verdade, agora o que me facilitou por eu não ter que ficar me deslocando mais, então eu tenho mais tempo para atender no online, os atendimentos online aumentar. E em termos de estudo também, eu já sou a louca dos livros também, de tempo de olhar para essa área aí dos estudos que eu preciso concluir, inclusive. Ah, legal. Minha tese no final do ano. Então, ó, tivemos aí várias ideias de coisas para serem feitas. Mulherada que tá aí em casa, que tá sem ideia do que fazer, já tem algumas ideias aí do que pode ser feito. Meninas, a gente já chegou, na verdade, no final do nosso tempo. Tem um gatinho aí de visita. Maravilhosas, muito obrigada pelo papo. Ficou dormindo no meu colo a entrevista inteira. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Eu tenho certeza que a mulherada que está assistindo em casa se identificou em vários momentos aqui com as coisas que a gente estava conversando. Tenho certeza que vai ser muito produtivo e muito útil para todo mundo que tá vendo a gente. Então, muito obrigada pela participação de vocês. A gente vai continuar se falando, né? E espero aí que a quarentena para todas nós seja cada vez melhor e que a gente possa sair dela mulheres melhores do que a gente já estava sendo antes. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo. Beijos. E mulherada que está acompanhando a gente aí no programa, a gente vai para um breve intervalo e já a gente volta. Fica por aí. Essas palavras, elas podem mudar, isso que eu escrevi no prefácio, de verdade, a vida de cada pessoa que está aqui dentro. Durante muito tempo eu fui minha própria vítima.
E isso pode parecer um pouco estranho, mas é muito mais comum do que a gente imagina. Provavelmente em algum momento da sua vida você se sentiu triste, chateada, frustrada, brigando com alguém da família sem nem saber o porquê de tudo isso. É por isso que eu convido vocês para lerem o meu capítulo. Lá eu conto para vocês como que eu saí disso. Hoje eu vivo uma vida muito mais leve, mais saudável e mais feliz. E eu quero que vocês possam viver isso também. Recado importante do Papo de Batom para você. Os encontros presenciais do Papo de Batom tiveram que ser interrompidos devido às recomendações perante a pandemia do coronavírus. Pensando em manter nossa rede de contato, nossa troca e aprendizado, faremos alguns encontros online durante esse período de quarentena. Essas aulas, bate-papos, serão disponibilizadas apenas para as mulheres que estão no nosso grupo silencioso do WhatsApp. Caso você ainda não esteja no nosso grupo e queira participar dessas aulas e encontros, basta entrar em contato no WhatsApp 24 992 61 1498 ou diretamente no Instagram do Papo de Batom e clicar no link que tem na bio para entrar no nosso grupo. Estamos esperando você para passarmos por esse momento da melhor maneira possível. Venha fazer parte dessa linda troca com a gente. Estamos de volta com o nosso Papo de Batom. Hoje vocês acompanharam aí esses papos super legais que eu tive com as meninas. Eu tenho certeza que muitas de vocês aí devem ter se identificado em diversos momentos. Eu espero que vocês peguem pontos aí do nosso programa e apliquem na vida de vocês. Tem muita dica aí espalhada pelo programa, os pilares que a Gabi falou, os comentários que as meninas fizeram sobre as reflexões e também sobre as ideias de coisas que a gente pode fazer nesse momento de quarentena. Então eu espero que você aproveite, que você aplique e que você passe por esse momento aí da melhor maneira possível e que, como a gente comentou, que você, pós-quarentena, seja uma pessoa ainda melhor, porque esse momento pode ser, sim, algo bom pra gente. Deixo registrado aqui, mais uma vez, o meu muito obrigada a Gabi e às Carols. Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. Vocês são incríveis, foi um bate-papo muito gostoso. Agradeço também a você que está aí acompanhando a gente. Espero realmente que você tenha gostado do nosso papo. Lembro você de acompanhar também as redes sociais, tanto as minhas quanto as do Papo de Batom. E quem quiser aí participar dos nossos encontros, aulas aí que estão acontecendo durante esse período de quarentena, bora participar com a gente que ainda dá tempo. Então, deixo aí registrado meu muito obrigada para vocês. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Espero do fundo do meu coração que você tenha gostado, que você coloque coisas em prática na sua vida. Esse foi o nosso papo de hoje. Um beijo e até mais!